alunos! Sou a professora Rosiane Machado da Silva. Nesta videoaula destacaremos os principais aspectos do texto Princípios e Possibilidades para uma Metodologia Filosófica no Ensino de Filosofia, História, Temas, Problemas. Método e ensino de filosofia. Origens de uma palavra e de um conceito. A palavra método é de origem grega, com o significado de caminho, passagem, viagem. Em seus primeiros usos, métodos têm o sentido de um caminho que se anda junto, uma procura de conhecimento conjunta, uma investigação e também o modo pelo qual se realiza essa procura ou investigação de uma forma tal que, em nossa área, o método faria referência aos caminhos, às passagens, que é preciso andar ao ensinar filosofia. Ensinar a pensar filosoficamente e nos outros saberes. Enfim, muito aprendemos em filosofia, mas tudo isso é possível quando aprendemos algo que permite esses desdobramentos, o pensar filosoficamente. Talvez seja ainda mais nítida a possibilidade de infinitos modos de pensar desde uma perspectiva filosófica. O que importa é uma diferença de ordem e não de matiz entre dois modos de ensinar e aprender filosofia, quando o que se aprende é a filosofia produzida por outros e quando o que se aprende é a produzir filosofia. Se no primeiro caso apropriamo-nos de um pensamento, no segundo aprendemos a pensar com a filosofia. Desde uma perspectiva filosófica, de uma maneira em que só a filosofia pensa. Aprender e ensinar a pensar filosoficamente. A pergunta filosófica: o que é a filosofia? Esta é uma pergunta polêmica. De alguma forma, cada filósofo a responde de uma maneira diferente. Pelo menos quando esse filósofo instaura uma tradição. Assim, as escolas ou tradições de pensamento inauguram um modo de entender a filosofia. E aprender a pensar filosoficamente é aprender a pensar segundo um modo de entender a filosofia, segundo uma escala de pensamento. 3.2. Filosofia que emerge da prática. Em todos esses casos, há uma filosofia que emerge de uma prática, o que significa um modo de responder à pergunta: o que é a filosofia? Que pode ser expresso tanto num sentido discursivo, quanto no modo de viver uma vida filosófica que produz aquele saber consagrado na tradição da história da filosofia. O professor de filosofia e seus duplos. O caso de Sócrates é ilustrativo e também interessante, porque de certo modo ele instaurou uma tradição ainda presente entre nós. É ainda mais significativo porque o Sócrates instaura um modo de entender o ensino de filosofia e a posição de quem ocupa o lugar de ensinar e de aprender. Sócrates é um exemplo de que exercer a filosofia significa ensiná-la, ou, dito em outras palavras, o filósofo e o professor de filosofia confundem-se. O que significa ensinar filosofia? Com efeito, no caminho da filosofia, a sabedoria não está no saber, mas numa relação vivida com o saber e seu duplo, a ignorância. Eis o mito de Sócrates, o primeiro professor de filosofia. Mais do que um saber, a filosofia ensina uma relação entre o saber e o ensinar filosofia. É praticar com os outros essa relação com o saber e com a ignorância. O saber e a ignorância. O professor de filosofia não ensina como o professor que transmite um saber que o aluno ignora. Ao contrário, ele não ensinar dessa forma para que outro possa aprender. Ele não transmite um saber, mas possibilita problematizar uma relação ao saber e à ignorância.
os princípios de um caminho do ensinar filosofia. A questão metodológica do ensino de filosofia, eles se encontram no que poderíamos chamar de as principais possibilidades de pensar a metodologia do ensino de filosofia. Primeiro, abordagem histórica. Segundo, enfoque temático. E o terceiro, ensino por problemas. Eixos históricos, temáticos e problemáticos. Se pensarmos em termos de organização curricular, teremos ao menos três eixos em torno dos quais poderemos construir um currículo de filosofia: o histórico, o temático e o problemático. Eixo histórico. No primeiro, organizamos os conteúdos de filosofia, seguindo uma cronologia histórica. O problema nesse modelo é que é grande a chance de se criar um ensino enciclopédico, apresentando um desfile de nomes filosóficos, pensamentos e datas. E no contexto de um currículo já muito conteudista, a filosofia é vista como apenas um conteúdo a mais. Eixo temático. Neste eixo, elegemos temas de natureza filosófica, como a liberdade, a morte ou outro qualquer, sendo que podemos ou não tratá-los numa abordagem histórica. Algumas temáticas são geralmente consideradas específicas da filosofia diante de outros saberes. De qualquer forma, os conteúdos são apresentados de forma temática, numa tentativa de torná-los mais próximos da realidade vivida pelos jovens. Eixo problemático. Os conteúdos são organizados em torno dos problemas tratados pela filosofia, que por sua vez se recortam em temas e podem ser abordados historicamente. Essa abordagem abarca as duas anteriores, na medida em que permite tanto acesso aos temas filosóficos mais relevantes quanto à história da filosofia, mas também avança para além delas, pois torna a filosofia como uma ação, uma atividade, posto que se organiza em torno daquilo que motiva, impulsiona o filosofar, isto é, o problema. O ensino da filosofia e abordagem histórica. A filosofia antes da escola. O ensino da filosofia é anterior à sua escolarização. Esta frase faz pensar. Significa dizer que a filosofia existiu e existe mesmo que não esteja inserida na grade curricular do sistema escolar. A filosofia no Brasil. Na vida brasileira, a mobilização pela inserção da filosofia no ensino secundário contou com o empenho decisivo de docentes e estudantes, que durante mais de 2 décadas estiveram empenhados na promoção de uma nova mentalidade cultural, capaz de contribuir para que os adolescentes tenham contato com a atividade filosófica e encontrem em sua prática os fundamentos da reflexão sobre a condição humana e os desafios existenciais peculiares a esta faixa etária. O ensino de filosofia a cargo de pedagogos. No período em que a escola não atraía os filósofos, era comum as aulas de filosofia estarem a cargo de pedagogos e clérigos, cuja prática, na maioria das vezes, incidia na educação moral e até mesmo no ensino religioso. A filosofia do século XIX. A filosofia do século XIX manifestava a convicção de que a sociedade europeia havia conquistado a melhor organização social, que se servia das épocas anteriores apenas para atestar a superioridade do presente e da Europa, em confronto com as idades históricas do passado e outros lugares da Terra. O momento atual do debate metodológico. Para que serve a história da filosofia? É preciso insistir na constatação de que o ensino da filosofia é anterior à escolarização da filosofia,
no momento em que a filosofia é trazida para o cotidiano escolar. É de se esperar dessa disciplina novas estratégias que evitem a repetição enfadonha de procedimentos que já estão superados há séculos. A velha crença na ciência faz com que os saberes escolares sejam transmitidos como verdades acabadas e independentes do interesse dos alunos e da capacidade de elaboração dos professores. Prioridade: aprender a pensar. Considerando as peculiaridades da filosofia, é possível priorizar o aprender a pensar, o que poderá ser garantido por outra abordagem, que não exclui a história da filosofia, mas da nova orientação à aprendizagem, valendo-se da abordagem conceitual, problematizadora e das questões extraídas do vivido. É possível vislumbrar novos caminhos para as atividades filosóficas, indo além do já sabido, para pretender explorar o não sabido, que não é completamente desconhecido graças ao bom uso da história da filosofia. 9. A abordagem temática. 9.1. O currículo e os temas filosóficos. O currículo de filosofia, organizado em torno de temas filosóficos, está presente em alguns dos principais manuais didáticos para o ensino médio, produzidos a partir dos anos de 1980, quando foi aprovada a inclusão da disciplina nos currículos de forma opcional. 9.2. Os temas e a história da filosofia. Os temas permitem o trabalho com a história da filosofia, que é tomada como referencial ao trabalho desenvolvido para tratar de um determinado tema. Busca-se na história da filosofia os elementos necessários para tal. A principal justificativa de uma perspectiva temática é que ela permite uma abordagem mais bem contextualizada dos conteúdos filosóficos. 9.3. Estratégias didáticas no trabalho de filosofia. A partir dela, diversas são as possibilidades didáticas de trabalho do professor. Aulas expositivas, seminários, estudos de texto, pesquisas orientadas, debates em grupo, etc. Em outras palavras, com uma abordagem temática, o professor de filosofia pode optar por um ensino mais calcado na transmissão da tradição filosófica ou por um ensino que invista mais diretamente no trabalho do próprio estudante. Abordagem problemática. Para Deleuze, o problema não é uma operação puramente racional, mas parte do sensível. A experiência problemática é sentida, vivenciada, para que possa ser racionalmente equacionada como problema. Por isso, o problema é sempre fruto do encontro. Há um encontro, uma experiência que coloca elementos distintos em relação e gera o problemático. O que seria necessário no ensino de filosofia problematizado? É necessário tomar o aprendizado da filosofia regressivamente, partindo dos conceitos para poder compreender os problemas que os suscitaram. Mobiliza no aprendiz de filosofia a experimentação dos problemas como experiência sensível. E quando isto efetivamente se passa, está aberto o caminho para o pensamento próprio, instigado pela experiência do problema. Concluindo, como vimos de modo resumido no texto, princípios e possibilidades para uma metodologia filosófica do ensino de filosofia, história, temas, problemas. O ensino da filosofia vem avançando, mas depende do interesse e da escolha metodológica do professor para que ocorra o ensino e aprendizagem. Então, estas eram as considerações que tínhamos para esta videoaula. Estejam atentos aos prazos de entrega das atividades. Bom estudo!